O símbolo que vocês escolheram para esta conferência é um dos símbolos mais amados da história da igreja. É o símbolo da igreja dos irmãos morávios ou moravianos, ou simplesmente Igreja dos Irmãos. É uma denominação que teve antes ela não era bem uma denominação, ela se torna uma denominação no século XVIII, mas antes eles já aparecem ali no século XV, século XVI, ali na região da Europa chamada Boêmia, motivo pelo qual eles também são chamados os irmãos da Boêmia, porque estes irmãos nossos, amantes do Senhor Jesus Cristo, irmãos que amavam profundamente o nosso Senhor, eles foram especiais em alguns motivos. Por exemplo, eles são os responsáveis pela famosa reunião de oração que durou 100 anos. 100 anos, é isso mesmo. Eles fizeram uma agenda de oração e pessoas daquela denominação ficaram responsáveis por orar e preencher a agenda durante 24 horas, 7 dias por semana, por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 35, 70, 100 anos de reunião de oração, ininterrupta. Isso nunca tinha acontecido na história, mas esses irmãos fizeram isso. Esses irmãos, lá pelo século XVIII, querendo evangelizar na África, pelo menos 2 irmãos morávios, existe a evidência histórica que pelo menos 2 tentaram se vender como escravos para poderem evangelizar lá na África. Irmãos que saíram pelo mundo com a palavra de Deus, irmãos que foram responsáveis pelo movimento das missões, o moderno movimento das missões. Foi um povo de extremo amor pelo Senhor. E o lema deles, o lema que está no logotipo circundando o cordeiro que carrega uma cruz, o lema é: o nosso cordeiro venceu, sigamo-lo. O nosso cordeiro venceu, vamos segui-lo. Se ele venceu por meio da cruz, então nós venceremos também quando cada um de nós tomar a nossa cruz para poder segui-lo. O nosso cordeiro venceu, sigamo-lo. O que é uma imagem oriunda do Apocalipse? É exatamente nesse livro glorioso que nós encontramos essas imagens, esses vislumbres, essas figuras do Senhor Jesus Cristo como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Cordeiro vencedor. Eu quero fazer com vocês hoje à noite olhar 4 retratos de Jesus em Apocalipse, 4 figuras, 4 vislumbres de Jesus em Apocalipse, a fim de que nós nos apaixonemos ainda mais pelo nosso Salvador, a fim de que nós aprendamos ainda mais a admirá-lo, a amá-lo, a ficar de boca aberta diante dele, a adorá-lo com todo o nosso ser. Primeiro vislumbre do nosso Senhor Jesus Cristo está no texto que nós lemos. O título aqui, pelo menos na minha Nova Almeida, é A Visão de Jesus Crucificado. De fato, João estava lá na cidade de Pátimos. Aliás, não era uma cidade, era uma ilha. Era uma ilha que funcionava como a Alcatraz americana passou a funcionar depois de muitos anos. Era uma prisão. Era uma ilha transformada em prisão, prisão para os presos políticos, prisão para as pessoas que o Império Romano odiava. Diz a tradição da igreja que antes de ser mandado para Pátimos, João foi frito em óleo quente. Frito. Óleo quente, fervente, foi jogado nele. E ainda assim ele não morreu. Então o Império Romano o mandou para a ilha de Pátimos, o que é só um aspecto da tradição da igreja. Nós não sabemos se isso é verdade ou não, porque não existe nada nas Escrituras que o confirme. Mas isso mostra a realidade da dura e terrível perseguição que os apóstolos estavam vivendo e que a igreja estava vivendo.
Todos os demais apóstolos já tinham sido martirizados, já tinham sido mortos pelo Império Romano, ou pelos judeus, ou por outros inimigos da fé cristã. E assim João era o último, João era o remanescente. E agora ele estava na ilha de Pátimos, onde provavelmente ele esperava que ele morreria. É nesse lugar, no entanto, que de repente ele ouve uma voz atrás de si. Uma voz forte, uma voz como de trombeta, uma voz como de um ônibus buzinando muito perto de você. E João, evidentemente, toma aquele susto e se volta para trás, para ver o que está acontecendo. Essa voz disse a ele: escreve num livro o que você vê e manda às 7 igrejas. E ele se volta para ver quem estava ali falando com ele, com tamanha voz, com uma voz tão gloriosa. E ele viu o primeiro retrato de Jesus em Apocalipse. Um semelhante a um filho de homem. Você fala, por que não falar com linguagem mais direta, né? Por que não falar um homem, um ser humano? Porque senão você vai perder, que esse texto está te obrigando a ler Daniel 7. Não é possível entender esse texto se você não pular para Daniel 7. Então é isso que a gente vai fazer. Por favor, agora, rapidinho, abra a sua Bíblia em Daniel capítulo 7, para você entender por que João descreve Jesus como o Filho do Homem. Além de Daniel 7, Daniel, o grande profeta que viveu ali na Babilônia e que viveu ali no reino da Média e da Pérsia, no Império Medo-Persa, Daniel um dia teve uma visão de Deus. Ele viu, versículo 9 do capítulo 7 diz: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias, um homem com aparência, uma pessoa com aparência de um homem idoso, mas não um idoso enfraquecido, mas um homem idoso com glória. Tanta glória que a roupa dele era branca como neve, os cabelos da cabeça eram brancos como a lã pura, e o seu trono, o trono no qual esse homem se assenta, é um trono que tem chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Uma imagem semelhante com aquela que viu Isaías em Isaías 6, com aquela que viu Ezequiel em Ezequiel 1, 2 e 10, com aquela que Moisés viu junto com os anciãos de Israel, quando eles entram no começo do Monte Sinai e o chão se transforma em safira e eles comem e bebem na presença de Deus. Imagem semelhante com aquela que viu Estevão no dia da sua morte. Daniel também viu. Ele viu Deus, o Pai, assentado num alto trono, com cabelos brancos como a lã. Mas de repente, versículo 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, alguém como um filho do homem. Então o ancião de dias estava sentado no seu trono glorioso, e de repente aparece cavalgando as nuvens, o que é uma imagem para Deus nas Escrituras. Aparece cavalgando as nuvens o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Homem. E o Filho do Homem se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi dado ao Filho do Homem, a este ser humano que apresenta-se na presença do ancião de dias, apresenta-se na presença de Deus, foi-lhe dado o domínio, a glória, o reino, para que todas as pessoas, de todos os povos, nações e línguas, o servissem. Serviço na Bíblia é a mesma coisa que culto, ok? O adorassem, o cultuassem, o servissem. O seu domínio, o domínio do Filho do Homem, o seu domínio é eterno, é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Assim, quando João se volta para trás, ele vê essa cena, ele tem esse vislumbre de Cristo, exatamente como esse Filho do Homem lá de Daniel 7. E João percebe o que está acontecendo.
Ele então continua descrevendo, ele diz, ele tinha vestes talares, estava cingido à altura do peito com um cinto de ouro, a cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como a neve, e os olhos eram como chamas de fogo. Vem cá, lá em Daniel, quem é que tinha a cabeça e os cabelos brancos como neve? Quem é? O ancião de dias, o Pai. Mas agora o que João vê é uma imagem na qual Cristo tem algumas das mesmas características do ancião de dias. Ou seja, ele vê um filho do homem, ele vê um ser humano como nós, mas esse ser humano não é como nós, porque ele é mais do que nós. Ele é semelhante ao ancião de dias. Ele é o próprio Deus. Cabelos brancos, olhos de fogo, pés de bronze refinadíssimo numa fornalha, voz como som de muitas águas, aquele barulho de cachoeira forte. Na mão direita ele segura 7 estrelas. E então vê uma coisa forte, meio incômoda, porque da boca dele sai uma espada, o que não é agradável. Até então a imagem estava um tanto quanto atraente, a imagem estava sim gloriosa, impressionante, poderosa, mas um poder que você fala, uau, que coisa maravilhosa. Mas a partir de agora, uma espada de 2 gumes na boca, fica esquisito, incomoda. E isso é proposital. Essa foi a cena literal que João viu. E o rosto dele brilhava como o sol, mas não qualquer sol, não o sol do inverno, o sol quando está bombando, o sol quando está muito forte. E a reação automática de João é a reação que qualquer um, se não fosse consumido pelos pecados, qualquer um deveria ter. João cai, João desmonta, João perde os sentidos, João desmaia, João semi-morre. Eu caí a seus pés como morto. E aí tem uma das cenas mais singelas que eu vejo nas Escrituras. Esse ser com cabelo branco, olhos de fogo, pés de bronze, uma espada saindo da boca, coloca a mão assim em João e fala assim, João, sou eu. Lembra de mim, João? A gente conviveu juntos, você sentou do meu lado na Santa Ceia. Sou eu, João. Mas eu estou aparecendo com um pouquinho da minha glória. E João fica impactado diante do seu Senhor. E ele diz, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e pela minha obra eu conquistei as chaves da morte e do inferno. Parecido o seu Euro quando andava pela igreja com aquele molho de chaves, não é? Fazendo barulho pela igreja inteira. Mas aqui é uma chave muito mais poderosa. Porque não é a chave do templo, não é a chave da galeria, não é a chave da cozinha, é a chave do inferno. João, a chave é minha. Eu defino quem morre, eu defino quem vive, eu defino quem vai para o céu, eu defino quem vai para o inferno. A chave é minha. E ele então continua, escreve então as coisas que você vê. O primeiro vislumbre de Cristo, portanto, é um vislumbre do Cristo glorioso. É um vislumbre desse homem como nós, mas ao mesmo tempo homem totalmente diferente de nós. Ele é um de nós, ele é o nosso representante, ele é o Filho do homem que entra na presença de Deus como nosso representante, mas ao mesmo tempo ele é muito mais do que isso, porque ele é o próprio
Deus Todo-Poderoso, encarnado, cheio de glória, cheio de poder, cheio de majestade, cheio de autoridade para fazer o que quiser. O segundo vislumbre que nós temos de Jesus Cristo em Apocalipse acontece lá no capítulo 5. No capítulo 4, João tinha sido transportado até o céu e ele teve uma visão da sala do trono de Deus. Então, de novo, a visão semelhante que Isaías teve, a visão semelhante de Estevão, a visão semelhante de Ezequiel, a visão de Paulo subindo ao terceiro céu e vendo coisas inefáveis que ele nem podia contar, João teve a visão do trono de Deus. E o trono é cheio de glória, cheio de majestade, cheio de poder. Serafins estão por ali, eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Mas no capítulo 5 aparece um problema. Toda aquela experiência de João no capítulo 4, ela se transforma em desespero no capítulo 5. Porque esse que se assenta no trono, esse que é digno, esse que é santo, esse que é majestoso e se assenta no trono, ele tem um livro nas mãos, um rolo. Esse rolo tem 7 lacres, 7 selos, que são 7 lacres. E é muito importante que esse rolo seja aberto, lido, e que o seu conteúdo seja revelado. Se o rolo não for aberto, se o rolo não for lido, a história não vai chegar onde tem que chegar. Mas o problema é, quem pode chegar perto do ancião de dias? Quem pode chegar perto desse que se assenta no trono? Esse que os anjos santos que nunca pecaram, clamam o tempo todo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quem é que pode chegar perto dele? E não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que poderia chegar perto de Deus que estava sentado no trono. E João entendeu o tamanho da tragédia. O versículo 4 do capítulo 5 de Apocalipse nos diz: E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Ninguém foi achado digno de se aproximar daquele que se assenta no trono. E João começa a chorar, copiosamente. João entra num desespero. Ele fala: o livro precisa ser aberto, a história precisa concluir, a gente precisa chegar no ponto que tem que chegar. Nesse momento, então, uma voz, um dos anciãos, diz para João: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os selos e abrir o livro. Então vi, de novo, uma segunda visão que João tem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então eu vi, no meio do trono. É curioso porque Jesus não aparece entrando pela porta, Jesus não aparece vindo do céu, Jesus não aparece subindo da terra. Quando João repara, Jesus já está no mesmo trono que o Pai. O Pai já estava sentado no trono e Jesus também está ali. Mas Jesus aparece diferente. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé. O que João viu? Um cordeiro que parecia que tinha sido morto. A tradução parecia que tinha sido morto, não está dando o peso que tem aqui no texto grego. É um cordeiro que foi sacrificado. O que João vê é um cordeiro, e esse cordeiro tem as marcas da degola, as marcas do sacrifício. Então esse é um cordeiro que já passou pelo seu sacrifício, ele já foi ofertado ao Senhor Deus como uma oferta de pecados. É esse o cordeiro que João vê. Mas ao mesmo tempo, ele não é um cordeiro fraco. Ele não é um cordeiro que foi morto e está ali moribundo, está ali como um zumbi, não.
Esse é um cordeiro poderosíssimo, afinal ele não é só cordeiro, ele também é leão. Lembra o que o presbítero, o que o ancião falou? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Então João olha e vê o leão cordeiro. Ele é cordeiro e ele é leão. Ele é doce como um cordeiro. Ele é voraz como um leão. Ele é poderoso como um leão. Ele vai como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores e dá a sua vida sem abrir a boca e sem reclamar isso. Ele é o cordeiro e ele é o leão. E não é um leão domesticado, como C.S. Lewis nos lembra. É um leão de verdade. Tanto é assim, que a hora que você começa a reparar melhor nesse cordeiro, esse cordeiro tem 7 chifres. Esse cordeiro tem 7 olhos. É de novo o lugar onde a imagem se torna incomodatícia, incômoda. Porque não é bonito ver um cordeiro com 7 olhos. Se você tiver tempo, depois, não agora, dá uma navegadinha na internet e procura cordeiro com 7 olhos. Você vai ver algumas tentativas artísticas de pessoas reproduzirem isso. É desagradável. Aliás, uma outra coisa que eu recomendo que você faça, alguma hora tente ver se você consegue encontrar um sacrifício de ovelha para você assistir no YouTube. Normalmente o YouTube não deixa, o YouTube tira. Sempre que alguém coloca, o YouTube vai lá e tira, tá? Porque fere as políticas da plataforma. Mas se alguma hora você conseguir, assista um. Porque a gente vive numa sociedade que é muito frufru, né? Uma sociedade muito fresquinha. A gente não está acostumado com coisa assim. Eu me lembro de ir no sítio do irmão Hélio e ver um sacrifício de ovelha. É feio, gente. Aliás, eu não me lembro de ter visto, porque eu não aguentei. Eu vi um pouco, e o resto eu saí fora. Um cordeiro que foi morto não é uma cena agradável. E ele tem 7 chifres e 7 olhos. É um vislumbre que nos incomoda, porque o nosso Senhor, Ele é assim, Ele não se adequa às nossas expectativas, Ele supera em muito tudo que a gente pensa. E aqui então o cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ele é a raiz de Davi, ele é o prometido Messias, filho de Davi, que ganhou o direito de reinar para sempre sobre o trono de Israel e sobre o mundo inteiro. Ele é o leão e ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Próximo vislumbre que nós temos de Jesus em Apocalipse está lá no capítulo 14. Dê um salto, vá até o capítulo 14. A partir do versículo 14, nós lemos o seguinte: Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma? Na mão o quê? Não é a Dona Morte que carrega isso? Não. Quem carrega a foice é o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o colhedor de Deus. Ele é quem faz a colheita de Deus. Então Ele está sentado numa nuvem. De novo, isso é uma imagem importante do Antigo Testamento para falar sobre Deus. Era aquilo que os povos que circundavam Israel falavam sobre Baal. Que Baal cavalga as nuvens. Então vem a Bíblia e diz, nada disso. Quem cavalga as nuvens é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o cavalgador das nuvens. Ele tem uma coroa e ele tem uma foice.
Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado na nuvem. Então agora um anjo fala com voz forte, grita para Jesus Cristo que está sentado na nuvem: pegue a sua foice, e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Aqui é Jesus Cristo colhendo a igreja. Ok? Então aqui é Jesus Cristo de alguma forma, em algum momento, preservando a sua noiva, preservando a sua igreja. Mas a imagem continua. Então outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Agora você tem um anjo, e tem um anjo que está segurando também uma foice. Jesus tem uma foice, tem um anjo que tem uma outra foice. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo. Nem sabia que tinha esse anjo. O anjo incendiário. Deus tem cada anjo, gente. Deus tem anjo destruidor, Deus tem anjo incendiário, Deus tem vários tipos de anjos. E aqui é o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e o anjo que tem autoridade sobre o fogo falou com o anjo que tinha uma foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos de videira da terra, porque as suas uvas já estão maduras. Aí você pensa assim, deve ser coisa boa. Uva normalmente na Bíblia é coisa boa. Continua lendo. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. Até aqui é tudo anjo fazendo. Até aqui parece que Jesus não está participando da cena, mas daqui a pouco vai ficar claro. O lagar foi pisado fora da cidade. Então alguém pisou essas uvas. Essas uvas são o que, gente? Pessoas. Gente que não creu em Cristo Jesus como seu Salvador. Então a primeira colheita, Jesus Cristo resguardou os seus. Na segunda colheita, o anjo juntou essas uvas da maldição. E elas então são colocadas no lagar da ira de Deus. E ali então elas são pisadas. O lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar, chegando até uma altura dos freios dos cavalos. Qual é uma altura de freio de cavalo? Nem precisa pegar um cavalo de raça boa. Pega um cavalo mais ou menos, sei lá, aqui, tá bom? Tá bom isso aqui? Ok, então a altura dos freios de cavalos. E uma extensão de 300 quilômetros. Um rio de 1,5 metro com 300 quilômetros. Um rio de sangue. Quem está pisando essas uvas? É aí então que você tem que ir para o 19. Capítulo 19. Versículos 11 a 21, último vislumbre do Cordeiro Leão Todo-Poderoso, vencedor de Apocalipse. Viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Nosso Senhor, 2 nomes de Jesus, o Fiel, o Verdadeiro. E esse cavaleiro julga e combate com justiça. Aí ele vai lembrar do que ele já falou lá no capítulo 1. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Imagina um general condecoradíssimo, que tem insígnias por todo o corpo. É assim que funciona. O Senhor Jesus com várias coroas ao mesmo tempo na cabeça, por causa de ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Ele está vestido com um manto encharcado de sangue. Por que que a roupa de Jesus está suja de sangue? E o seu nome é
o Logos de Deus. No princípio era o Logos, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. É o mesmo, é o Logos de Deus que está ali presente. Os exércitos do céu o seguiam, anjos poderosíssimos, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para com ela ferir as nações. Salmo 2, um dos salmos mais lindos da palavra de Deus. Os reis da terra, os príncipes se juntam e conspiram contra o Senhor e contra o seu Messias, o seu ungido, dizendo: sacudamos de nós as suas algemas, vamos tirar daqui, vamos sair da moral judaico-cristã, vamos tirar de sobre nós essas leis impostas pela igreja, essas leis impostas pela moral judaico-cristã, por um suposto Cristo. E as nações vêm e começam a aprova aborto, aprova a eutanásia, aprova casamento homossexual, aprova todo tipo de absurdo contra a vontade de Deus. O que Deus faz? Ri. Mas não é um riso de quem está achando engraçado, é um riso de zombaria. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, porque na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. E aí então Deus fala, e o que Deus fala? Eu constituí o meu rei sobre o meu monte Sião. E então Cristo começa a falar no Salmo. O Pai me disse, Ele me disse, pede, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra como sua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de barro. E Ele vai fazer. E Ele vai fazer. Ele vai aparecer na história, para colocar todos os pingos nos is, e cruzar todos os t's. Ele vai aparecer na história para calar a boca de todos os governantes ao longo da história que se levantaram contra ele. E ele vai fazer isso com a espada da sua boca. Ele vai ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, citação do Salmo 2. E ele mesmo é o... E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira, do Deus Todo-Poderoso. Ele passa pisando cabeças, sai de cabeça erguida e bebe na torrente. Isso é um salmo. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Todo-Poderoso, fazendo justiça na terra. Nós não estamos acostumados com justiça de verdade. A gente está acostumado com um estuprador ficar 15 anos preso. Isso não é justiça. A gente está acostumado com homens perversos passarem 30 anos na cadeia. Isso não é justiça. O Senhor Jesus fará justiça. Parece que até ele tem uma tatuagem na coxa. Tá bom, se você fica incomodado com tatuagem, eu retiro. Mas que a coxa dele tem alguma coisa escrito, tem. E na coxa dele tem bem grande, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Um pregador que eu ouvi pregando esse texto, ele fala, não mexa com alguém que tem uma tatuagem na coxa. É o nosso Senhor, gente, belo, grande, Rei, poderoso, governante, todo-poderoso sobre tudo e sobre todos. Da primeira vez que ele veio, ele manchou a sua roupa com o seu próprio sangue.
Da segunda vez não vai ser o sangue dele que vai sujar a roupa dele. Você ama o Senhor Jesus Cristo? Você vive para Ele, você é súdito dEle? Você o recebe como seu Senhor, como seu Salvador, como o maior amor da tua vida? Porque senão, você está do lado dos inimigos. E para Ele não tem meio termo, não existe linha do meio. Quem não é por mim, é contra mim. Quem não ajunta, espalha. O Senhor Jesus Cristo é muito exigente, porque Ele pode. Ele é o leão. Ele é o todo-poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. É assim então, com esta cena, que Jesus Cristo logo em seguida pega todos os seus inimigos. O texto continua, eu vou ler, versículo 17. Então vi um anjo posto em pé no sol. E esse anjo gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Porque os inimigos se juntaram para fazer uma guerra. Mas é aquele tipo de guerra do Apocalipse, onde Jesus faz assim, ó, puc, e os inimigos são destruídos. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Olha como é simples. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. E os outros, todos aqueles, os reis, poderosos, homens, mulheres, livres, escravos, os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Irmãos, esse é o nosso Senhor. Não pensem que Jesus é fraco, que Jesus é aquele Senhor com cara de coitado que estende a mão dizendo: eu preciso de você, você é a pessoa mais importante da minha vida. Você não é. O nosso Senhor é Deus, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, leão, cordeiro, todo-poderoso. Ele é o fiel, Ele é o verdadeiro, Ele é a raiz de Jessé, a raiz de Davi. Ele é o tronco de Jessé, Ele é o filho da virgem, Ele é o filho da mulher que pisa a cabeça da serpente. E de todos aqueles que seguem a serpente. É esse o teu Jesus? Ou o teu Jesus é uma versão sanitizada? É uma versão sem as partes duras, sem as partes que você acha desagradáveis, porque você é uma pessoa contemporânea do século 21. Esse é o Jesus das Escrituras. Esse Rei dos reis, Senhor dos senhores, Todo-Poderoso, que vai pisar o lagar do vinho, da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele é o Filho do homem, o nosso representante, que entra na presença de Deus, representante dos que creem, que entra na presença de Deus e recebe o domínio de todas as nações. Ele é o cordeiro e leão. Ele é o cordeiro que foi morto, mas o cordeiro que venceu a morte, e agora tem 7 olhos, 7 chifres e olhos de fogo, e uma espada que sai da boca. Fique esperto. Não viva relaxadamente. Jesus é o teu dono. Não viva uma vida cristã relaxada. Você serve o leão, e o leão não é domesticado. Ele é o colhedor de Deus. Ele é aquele que colhe o povo de Deus. Colhe e recolhe para si aqueles que são povo de Deus. Mas Ele é aquele que manda juntar os que não são seu povo, colocá-los no lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso,
E então ele pessoalmente vai lá e pisa. E nasce daí um rio de 1,5 metro por 300 quilômetros. E a sua roupa fica manchada de sangue. Porque ele é Deus. Porque ele é rei. Porque ele é o juiz. Porque ele é o Todo-Poderoso. Porque não existe ninguém mais maravilhoso do que o nosso Senhor. É esse Jesus que você ama. É esse Jesus que você serve. O nosso Cordeiro venceu. Vamos segui-lo. Amém.